Tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Está lá em Filipenses 2:2. Rick, você precisa sonhar os mesmos sonhos que a Rosângela. Rosângela, você precisa sonhar os mesmos sonhos que o Ricardo. Na minha opinião, todo mundo tem seu milagre. O meu milagre foi conhecer Rosângela Oliveira da Costa. Sem dúvidas, ela era a criatura mais linda que Deus já havia criado. Mas engana-se quem pensa que foi fácil chegarmos até aqui. Mas se assim como eu, você está agora nessa festa assistindo este filme, é porque com certeza você também faz parte dessa história e acredito que queira saber como tudo teve início. Bom, para vocês entenderem melhor como tudo começou, eu peço que voltem comigo no tempo para juntos fazermos uma viagem ao passado. Mais precisamente ao começo da década de 70, pois é a partir daí que a nossa história teve início. Os anos 70. Apesar do momento conturbado que o país atravessava por causa da ditadura, essa época ficou marcada por grandes transformações. Artistas de ponta revolucionavam o mundo da música. Bandas como Carpenters, The Commodores, ABBA e The Gees viraram aquela época de ponta cabeça e fizeram toda uma geração dançar e sonhar. E entre tantas bandas famosas aparecendo, um ilustre desconhecido começava a despontar. Não demorou muito, e o cara se tornou não apenas um dos ícones daquela década, como também um dos maiores cantores de todos os tempos. Coisa, o universo do cinema estava sendo sacudido por grandes filmes como Guerra nas Estrelas, Grease, Nos Tempos da Brilhantina e Rock, o Lutador. Vixe, que tempo louco aquele!
E foi nessa época aí que eu nasci. Se tem duas coisas que eu sempre pirei desde pequeno, foi com música e cinema. E posso dizer que eu sou um privilegiado por ter nascido em meio a tudo isso. Se eu pudesse descrever a minha infância em poucas palavras, eu a resumiria da seguinte forma: triciclo, motoca, carrinho de rolemã. Eu também era maluco por jogo de taco. E empinava a pipa até os olhos ficarem vermelhos por causa do sol. Eu nasci e fui criado no bairro do Carrão, zona leste de São Paulo, e apesar de ter vindo de família humilde e ter crescido sem muito luxo à minha volta, eu não tenho do que reclamar. Deus foi muito sangue bom comigo. Cara, eu curti demais minha infância e adolescência, e foi com essa galera aí que eu vivi as melhores fases da minha vida. Dentre tantas coisas com as quais Deus me abençoou, eu posso dizer com certeza que a minha maior riqueza é a família que Ele me deu. Pois sem eles, com certeza eu não estaria aqui hoje contando minha história para vocês. Mas voltando a falar da minha infância, eu nasci em 19 de 7 de 1972, mas foi na década de 80 que o bicho pegou pra valer. Vixe, que tempo louco aquele. Os filmes, os melhores. Os desenhos, fantásticos. As músicas, fora de série. As brincadeiras, nunca vi nada igual. Naquele tempo não havia internet, nem celular, nem notebook. Nossos melhores brinquedos eram o Atari, o videocassete e a TV. Ah, os programas de TV. Cara, eles literalmente transformaram aquele período em algo inesquecível, pois um deles me faz lembrar de alguém que mudou a minha vida e me ensinou a gostar tanto desses artistas, meu pai. Posso dizer com certeza que o encanto daquela época e o que eu vivi naqueles anos mágicos deram sentido à palavra felicidade e marcaram a minha vida para sempre. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. Get through and make a better day, just you and me. We're down out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Well, I realize all that a change can only come when we stand together as one. Bom, os anos se passaram e eis que veio a minha adolescência. E com ela surgiu um dos meus piores inimigos, a minha timidez, causada pelo fato de eu não saber dançar. Minha irmã, pelo contrário, já era expert no assunto e, consequentemente, foi a primeira a começar a sair à noite para curtir danceterias. Era a época das festas de garagem, e essas festas eram divididas em dois grupos bem distintos, entre os caras que sabiam dançar e se davam muito bem, e entre os nerds que não sabiam nada e ficavam para trás. E aquilo que parecia ser o início do meu pesadelo se tornou uma das melhores fases da minha vida. Surgia a época das baladas. Eu posso dizer com orgulho que vivi a época áurea do Flash House e das danceterias de samba. Foi nessas casas que eu aprendi a dançar e me diverti como nunca. A timidez foi embora e eu virei um John Travolta das pistas. Eu me tornei tão fera que comecei a ensinar os outros. Ah, que tempo bom aquele! Era o tempo dos passinhos. Depois, como contramão e toco, tempo de dançar os sucessos que nasceram nas pistas da... É, galera, eu curti, zoei e aproveitei demais a vida. E de repente, lá estava eu, completando 30 anos. Quando eu era criança, eu sempre achei que quem tinha 30 anos era muito velho, até chegar a minha vez. Vixe, nem eu acreditava. Tudo passou tão rápido. E pro meu espanto, as coisas começaram a ficar meio sem graça. Os anos foram se passando e a minha vida, que era ótima, começou a perder o sentido. A Coca-Cola já não tinha mais gosto de coca. O céu já não era mais azul.
comecei a notar um vazio inexplicável dentro de mim. Era como se houvesse um buraco gigantesco bem no meio do meu peito, o qual nada, nem ninguém conseguia preencher. E quando eu pensei que estava diante de um caminho sem volta e de um problema impossível e sem saída, eu me deparei com o maior milagre da minha vida: Jesus Cristo, meu parceiro, meu amigo, meu salvador. Cara, essa parada revolucionou a minha vida. Jesus Cristo mudou meu viver, preencheu o vazio que havia dentro de mim e, de quebra, me mostrou que a minha vida de verdade começou a partir do dia em que eu recebi como meu único e suficiente Salvador. Depois disso, surgiu uma nova casa, novos amigos, novos irmãos. Cara, eu estava feliz da vida. Se Deus me levasse do céu nessa época, eu iria de boa. De verdade, eu tinha tudo que eu precisava para ser feliz. Mas para Deus, ainda faltava a cereja do bolo. Eu sempre fui apaixonado pela minha família e pelos meus amigos. Mas, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que, apesar de estarmos sempre juntos e constantemente viajando, eu ainda me sentia muito só. E foi aí que surgiu o negócio da China pra mim. Eu sempre fui fanático pelo Corinthians, e de quarta-feira eu me reunia com os caras da igreja para ver os jogos do Timão na Libertadores. Cara, era muito bom, a gente não perdia um jogo. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians, de tradições e glórias mil. Tu és o orgulho dos desportistas do Brasil. Mas aí, dois amigos meus, que também eram solteiros na época, resolveram trocar os nossos jogos de quarta por reuniões de oração em favor da nossa vida sentimental. Resumindo para vocês, era uma reunião de oração só para encalhados. No começo, eu fiquei meio receoso, mas como a vontade de encontrar minha cara metade era maior do que ver o Corinthians sendo campeão da Libertadores, eu acabei topando e comecei a orar que nem maluco com eles. Daí por diante, eu peguei gosto pela coisa, e em minhas preces eu sempre clamava pela mesma coisa: Senhor, me manda uma varoa. Rosângela Oliveira da Costa nasceu no dia 15/3 de 1971 na cidade de Euclides da Cunha, situada no interior da Bahia. Sempre muito voltada para sua família, a Rô construiu sua história e passou as grandes fases de sua vida junto aos seus familiares e amigos. Baiana da gema sumida, com muito orgulho, diga-se de passagem, a Rô nunca negou suas origens e sempre teve muito orgulho de ter vindo dos mesmos lados de Simone, Betânia e Gal. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito. Assim como toda mulher, a Rô veio ao mundo com uma doença incurável, o romantismo. Vaidosa por natureza, ela partiu para São Paulo aos 19 anos de idade. Na bagagem, um de seus grandes sonhos, encontrar seu lugar ao sol no mercado de trabalho. Grande amiga, grande companheira, fosse da Bahia ou em São Paulo, no trabalho ou em seu convívio social, a Rô sempre conquistou grandes amizades por onde passou. E foi no ano de 1994 que ela pensou ter conquistado seu maior sonho e encontrado seu príncipe encantado. Mas para sua tristeza, seu primeiro relacionamento não deu certo e ela teve que recomeçar do zero. Apesar disso, Deus a presenteou com um dos maiores milagres de sua vida, sua filha Julie, a qual com o tempo acabou se tornando não apenas uma grande filha,
mas também sua melhor amiga e companheira de balada gospel. Os planos preferidos da dupla? Ir ao show de grandes cantores do meio evangélico, como Fernandinho, Apocalipse 16 e Pregador Lua. Muita treta, vixe, muita treta, vixe, é muita treta, vixe, Muita treta, vixe, muita treta. vixe, é muita treta, viver num lugar onde... Apesar de tudo o que passou, a Rô nunca deixou de sonhar e muito menos de orar por sua vida sentimental. Ela continuava acreditando que o melhor de Deus ainda estava por vir. Em razão de já ter uma filha, ela orou ao Senhor pedindo que lhe presenteasse com um homem que também já tivesse uma filha, e de preferência que fosse uma criança nova. E mediante a sua oração, Deus começou a mexer os pauzinhos em seu favor. Se de um lado da cidade, a Rosângela havia sido abençoada com uma linda filha, de igual modo, do outro lado da cidade, eu também era presenteado pelo Senhor com um milagre chamado Natália, o amor da minha vida. Quer mais? As coincidências não terminaram por aí. A Rô esperou 12 anos por um homem de Deus para apresentar a sua família. E de igual modo, eu também passei várias e longas estações orando e esperando a mulher da minha vida. E foi aí que Deus resolveu unir as nossas vidas de uma vez. Tudo começou no final do ano de 2013. Ainda como estranhos, mas pertencentes ao mesmo grupo de amigos, eu e a Rô chegamos a viajar juntos com a galera da igreja para Campos e Jordão, mas aquela ainda não era a nossa hora. Mas o que a Rô nem imaginava é que desde o nosso primeiro esbarrão, eu já olhava para aquela menina discreta com outros olhos. E eis que veio o dia 11 de janeiro de 2014, e com ele uma viagem para a praia com a galera do G100. E foi a partir daí que nossas vidas mudaram para sempre, pois Deus já havia reservado um novo destino para nós. Nosso romance teve início logo no primeiro dia de viagem. Era uma manhã quente de verão em Caraguá. Durante toda a viagem, a gente não se desgrudava, mas até aí eu ainda não havia me declarado. Até que de tanto conversarmos e de muito flertarmos, o inevitável aconteceu. O beijo. Um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? E mesmo com tudo diferente, veio medo, de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Galera, eu especifiquei para o Senhor em minhas orações todas as qualidades que eu esperava ver na minha futura esposa. E só esqueci de um detalhe, e aí não deu outra. Deus enviou uma rainha para minha vida, mas para o meu desespero, São Paulina. E foi assim como eu e a Rô nos conhecemos. Namoramos, noivamos e construímos juntos nossa história de amor. Mas, como todo grande filme, essa história não acaba aqui, pois a partir de hoje começa a ser escrito mais um capítulo na vida desse casal que todos aprenderam a conhecer como o par perfeito. Chance da gente se encontrar. Interrompemos nossa programação para transmitir o pronunciamento aos noivos de ilustres convidados que não puderam comparecer à festa. Dentro de instantes, continue assistindo ao filme A História de Nós Dois. Quero agradecer a vocês, Ricardo e Rosângela. Dando a vocês meus parabéns hoje. Dizer pra vocês que casamento pra mim é
é muito importante, ou seja, tenho muito orgulho de ver vocês completando esse projeto e de ter participado mais da metade desses 66 anos que eu dediquei à luta pelos valores do casamento em nosso país, pelos valores das famílias em nosso país. E certamente eu acho que nós demos um passo importante. Ainda temos muito que caminhar. Eu acho que se vocês continuarem se amando cada vez mais, vocês vão consolidar cada vez mais o valor do casamento, vão levar mais pessoas a tomarem essa decisão. E a gente vai ter mais referência no mundo real. Sim que as pessoas mudem os valores que a gente quer passar. Sim que as pessoas tentem fazer a cabeça dos outros, nós agora fazemos a nossa cabeça. E graças a vocês, tem muita gente na igreja querendo se casar. O bolo não é um dos maiores. Eu queria poder estar aí com vocês, aproveitando a festa e comendo um pedacinho de bolo. Um abraço. Salve, Ron! Parabéns por casar com um evangélico, uma pessoa fantástica, um amigo nota 1000. Seu marido tem uma fé que ultrapassa fronteiras. O Ricardo tem o dom da alegria, dom que ele exerce há quase 30 anos, alegrando as festas do G100 feitas por aqui, de uma forma despojada e simpática. Vou parar por aqui porque vocês ainda têm uma festa pela frente, mas eu juro que eu gostaria de estar aí. Vou me despedindo, deixando meus parabéns ao querido casal. Beijinho, tchau, tchau. Get ready, 'cause here it comes, it's a light, a beautiful light, over the horizon, into our eyes. Oh my, how beautiful, oh my beautiful mother. She told me, son, in life you're gonna go far. If you do it right, you'll love where you are. Just know belong here to share this view of the night, a glorious night. Over the horizon there's another bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my irrefutable Father, he told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that your home's inside of you.